Sobre o processo de SNOP em si, tá? Tem muita desinformação em relação a esse processo e vou falar alguns mitos, tá? E estes mitos que eu vou falar agora, eles estão no livro do Thomas Wallace. Claro que eu fiz um resumo aqui, mas eu sempre junto teoria com prática, com é sempre importante você cruzar tudo isso para ver se tem alguma coisa na teoria que está estruturada de uma forma que você não conhece, tá? É muito importante, tá? Em muitos casos, se você é um profissional mais experiente, que está mais tempo no mercado, você vai perceber que tem muita coisa na teoria que você já fazia na prática. E aí que você só faz a formalização ali na teoria, com a teoria, tá? Então, o primeiro mito do processo de SNOP é que é só uma reunião mensal. Errado, mas não podia estar mais errado do que não é só uma reunião mensal. Tá? Não é, tá? Por quê? Primeiro, é um ciclo que opera mensalmente, tá? Então você precisa ter ali uma rotina mensal, tá? Para o processo mais robusto, tá? Dependendo do porte da empresa, você tem uma reunião executiva de SNOP. Eu não gosto desse nome, tá? Mas se você está numa empresa de porte maior, você tem que usar nomes bonitos e tal. Então, reunião executiva de SNOP. E ela acontece ali mais ou menos na metade do mês, porque você tem que olhar ali o que vai acontecer nos próximos 3 meses, 12 meses ou 18 meses, tá? E deixa eu fazer um parênteses aqui que é muito importante, eu nem lembro se está mais adiante aqui no script, mas cuidado, eu já falei antes, tá? Vou reforçar, cuidado para essa reunião não virar uma reunião de guerra, tá? Não pode. Vocês têm que sentar e discutir para frente, não é para discutir o que está acontecendo no dia a dia. E, tá? Eu vou falar algo que eu defendo como profissional, tá? A teoria não fala isso, mas eu defendo isso como profissional porque eu já fiz funcionar dessa forma e é melhor, tá? Claro que depende do porte da empresa, mas antes de você partir para a implementação de um processo robusto, para que você não tenha uma reunião de guerra, tá? De briga, falando que está tudo atrasado, uma confusão, tem um monte de pedido atrasado, carteira de pedido, não atende os clientes, está tudo horrível, tá? Isso acontece em muitas reuniões de SNOP, porque o dia a dia está horrível, tá? Os indicadores estão horríveis. Então, uma opção, tá, que eu defendo muito é você melhore os indicadores, então faça um processo mais comendo pelas beiradas ali, entende? Organizando com algumas áreas, e aí você vai construindo um processo, melhora os indicadores, tá? Então você melhora o nível de serviço, você melhora os indicadores críticos ali que gerariam confusão em uma reunião mensal de alinhamento. E aí depois de ter melhorado, aí você chega e implementa o processo, entende? Você entra no processo com muito mais credibilidade, tá? Muito mais, tá? Muito, de longe, tá? De longe você aumenta a sua credibilidade como profissional se você fizer isso dessa forma. Eu já fiz isso dessa forma. É melhor você não aparecer durante um tempo, resolver ali o nível de serviço. Claro que tem que ser rápido, tem que ter metodologia, você tem que saber como resolver isso e aí depois você aparece através de um processo e aí constrói um processo estruturado para evitar que os problemas voltem a acontecer, tá? E aí o que eu estava falando antes, né? É um processo mensal? É um processo mensal, mas antes de acontecer o processo mensal, você tem planejamento de demanda acontecendo ao longo do mês, tá? Planejamento de demanda é fundamental. Fundamental que você tenha alguma previsão de demanda. Minha demanda varia demais, não funciona e tal. Encontre a estabilidade dentro da instabilidade, tá? Encontre, tá? Você vai encontrar isso. Você vai encontrar. Então, você precisa ter um planejamento de demanda. E não se preocupe com algo super estruturado, não é isso, mas você precisa ter um planejamento de demanda, uma previsão de venda. Você tem que ter, você tem que saber quanto que você vai vender no próximo mês, no outro, no outro, no outro. Você tem que ter essa projeção. Se você não tem essa projeção, você não consegue fazer a segunda parte do processo, que é o planejamento dos recursos. E aí lembre de recursos, conecte com aquilo que eu falei lá no começo. O que é recurso? Você tem os recursos ali de produção, que são os recursos internos, pessoas, recursos internos, máquinas, equipamentos, ferramentas são recursos internos, estoque é um recurso interno,
Você tem que planejar os estoques, quanto você vai ter de estoque, quanto você vai formar de estoque. Estoque não é só estoque de segurança, tá? Você tem outras formas de construir proteções com estoques. Tem outras formas, tá? Tem 5 formas de proteção com estoques. Não vou me estender aqui porque eu estou falando de processo de S&OP, mas tem outras formas. Estoque é um recurso também. E os recursos externos, tá? Matéria-prima, material, tá tudo funcionando, tá tudo redondo. Então, você tem uma reunião mensal de alinhamento, só que o planejamento de demanda está funcionando ao longo do mês, o planejamento de recursos ele está funcionando ao longo do mês, com outras pessoas participando. Ó, entenda uma coisa, tá? É, é que é difícil só vendo, tá? Para crer. Não é trivial você conseguir conectar todos esses pontos de forma racional e estruturada, tá? Não é trivial você construir um painel ali que fique claro, tá? A gente está indo para essa direção, o recurso que a gente está usando é esse, a gente vai antecipar o estoque nesse ponto aqui, essa família que a gente vai postergar um pouco porque tem esse problema. Não é simples, tá? E aí depois você tem uma reunião antes da final ali de SNOP, que é um processo, tá? Lembre-se de que é um processo, tá? Eu estou falando aqui do processo de forma redonda, estruturada, tá? Você tem uma reunião pré-SNOP, que é uma reunião com um nível inferior ali, que você está olhando quais são as recomendações, se tem alguma dificuldade para atender alguma demanda, se vai ter que formar mais estoque do que o previsto porque tem algum problema X, se tem algum problema num fornecedor internacional que está com ruptura de estoque e não vai atender a demanda, e aí você vai ter ruptura de, não vai atender a sua necessidade, aí você vai ter ruptura, vai ter falta desse material e você precisa encontrar uma solução. Então tem várias discussões que vocês fazem ali antes de chegar na reunião final, e aí na reunião final, que ela tem que ser super produtiva, vocês só falam ali os grandes pontos, ó, o volume é esses são os problemas que a gente identificou, tem esses 3 caminhos aqui que a gente pode seguir, e aí vocês tomam decisões maiores ali na reunião final.